F conseguiu liminar que suspende o reajuste imposto pela Petrobras no valor da participação com o custeio do transporte dos seus trabalhadores que residem na cidade de Rio das Ostras ou em um raio de 30 quilômetros de Macaé, mantendo as condições acordadas em fevereiro de 2008. Vitória dos trabalhadores. 7h28, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E agora recebendo e agradecendo já a presença de Dona Diva Abreu Barbosa, de Lúcia Talabi, e eu passo a bola para Aloysio, para ele dar o pontapé inicial dessa nossa conversa de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Sair da política barra polícia e entrar uma coisa mais prazerosa de falar, que é a cultura, né? O Prêmio Berto Lamego de 2018, pelo ano de 2018, que vai ser entregue 28 de março de 2019, e o prêmio foi instituído por Diva Abreu enquanto chefe de departamento de cultura do último governo de Zezé Barbosa, que acabou em 88. 87, né, Dona Diva? Não, ele só foi 88. Não, eu digo o prêmio. Ah, tá. Eu falei governo do Zezé Barbosa. Ah, sim. Ali no final do governo Zezé, último governo Zezé municipal, instituído por ela, Berto Lamego, um dos maiores escritores da história de Campos, acho que está junto com o José Cândido Carvalho. O autor que eu acho que na literatura brasileira, talvez universal, o maior seguidor de Euclides da Cunha, um cara que vai falar de geologia, de antropologia, e mistura isso com literatura, né? É uma quadrilogia sensacional que eu já li, aconselho todo mundo a ler. O Homem é o Brejo, o Homem é Restingo, o Homem é Guanabara, o Homem é a Serra, sem a qual você não entende a formação do homem da região aqui, sobretudo do norte e noroeste fluminense, né? E Dona Diva pegou em homenagem a ele, que morreu em 78, e morreu muito... 88? Não. 85. Morreu em 85, com 80 e alguns anos. Nasceu no século XIX, nasceu no finalzinho. 85. Vamos chegar aqui depois, 85, mas ele morreu e foi muito pouca gente no enterro, inclusive Zé Cândido foi. E Zé Cândido ficou muito, muito chateado com aquilo, meio que rompeu com Campos, e essas pazes foram feitas aí pela Dona Diva, quando abriu Casa de Cultura, que existe até hoje, em 8 casas, com o nome dele é Zé Cândido Carvalho. Mas enfim, ganharam, eram 3, quando começou lá com Dona Diva e Zezé, eram 3 homenageados, e mais recentemente passou a ser 2, é o que eu acho até mais racional mesmo, porque 3, se for 3 todo ano, vai acabar todo mundo, e 2, um vivo e um morto, né? Em vida, a idealizadora do prêmio, Diva, vai receber, e precocemente morto, com 54 anos, né? Ivo Carvalho, para mim, sua opinião, subjetivo, o maior ator que eu já vi no Teatro de Campos. Mas é uma opinião pessoal, minha. Enfim, começar com vocês duas. Queria que você falasse, Diva, vou chamar você de mãe, né? Que pega mal. Da história do prêmio, como é que você pensou esse prêmio? Bom dia. Bem, bom dia, ouvintes. Bom dia, Marco, Aloysio, nosso colega ali, e você. É um prazer estar aqui nessa rádio que está bombando, né? Deixa eu fazer o comercial da rádio, porque realmente está incrível, e agradecer muito a audiência de todos, porque sem vocês a gente vai falar para si próprio. Então, vamos lá. O Prêmio Alberto Ribeiro Lamego. Foi a nossa passagem pelo Departamento de Cultura, eu acho que não chegou a um ano, porque eu, apesar de ter feito história, negócio de data, essas coisas, graças a Deus que a minha história, a história que eu ensinei não foi fixada em biografia, dados casuais, e sim processo, que eu acho muito mais forte, muito mais importante.
Então, eu tenho impressão que eu não fiquei nem um ano no Departamento de Cultura. Se ficou, foi um ano e pouco. Mas, enfim, a gente fez... A senhora deixou em 88, ao comprar a Rádio Continental e ao trazer Garotinho para ser apresentador da Rádio Continental. Em 88, a senhora pediu afastamento da posição da cultura do governo Zezé. Eu acho que eu fiquei até o final. Não, fiquei até o final. Fiquei até o final. O Zezé me deu independência total. Uma coisa, quando eu assumi com o Zezé, eu disse para ele 3 coisas, que eu só trabalharia com ele se ele soubesse separar 3 divas, uma cidadã. Eu não tinha que prestar nenhuma obediência a ele como cidadã. Outra, diva Folha da Manhã, também não tinha nada a ver com ele. O meu cargo. E a outra, diva que teria a ver com ele, que era diva professora e chefe do departamento. E ele respeitou isso totalmente, haja vista que nós colocamos Garotinho no rádio e eu era funcionária dele. E tem a honra de dizer que no último dia, Garotinho já eleito, que Zezé estava na prefeitura, quando ele desceu as escadas da Vila Maria, que a prefeitura estava habitando por lá, eu desci com ele e Rafael Martins. Então, eu tenho muita admiração por Zezé, é um homem honradíssimo, eu sou apaixonado por ele. Sabidésimo. Se eu vou falar de Zezé aqui, eu não vou falar do prêmio Roberto Bellamego. Mas, enfim, aí nós agitamos muito menos de um ano, praticamente. Haja vista também, porque a Garotinho falava assim, diva, sai do governo, porque você está abalando. Então, ele queria, ele era tão danado, né, ainda, porque está vivo e bem aí ativo. Ele falava, deixa, porque estava agitando muito, realmente. Eu me lembro, com Capi, a inauguração do jardim, ali da Parque Alberto Sampaio, foi um happening, foi uma doideira. Então, e Zezé começou dizia que Zezé não gostava muito de cultura, começou a ver que cultura também era uma coisa muito importante. Enfim, mas voltando aí, nós resolvemos criar esse prêmio, primeiro porque eu acho que as pessoas devem ser homenageadas em vida. Por isso que o prêmio nosso era em vida. Agora eles mudaram para botar um pós-morte e um em vida. Não tem aquela música, quem quiser fazer por mim, que faça agora. Porque amanhã, quando eu morrer, meus amigos vão dizer que eu era ótimo, bom coração. Então, daí nós criamos, e também para fazer as pazes de Zé Cândido, que estava furioso, porque o Alberto Bellamego foi enterrado quase como indigente, não tinha ninguém. Só para Marco tá certo, ele morreu em 16 de outubro de 1985. Marco estava certo, desculpa. Bem, então voltando aí... Alberto Bellamego. Alberto Bellamego. E aí o Zé Cândido ficou furiosíssimo, e Zé Cândido tinha uma coluna no jornal O Fluminense, ele escrevia lá. E, enfim, eu falei, Zezé, não pode, a gente tem que recosturar isso, que Zé Cândido é um espetáculo de escritor, haja visto também que depois foi até para a Academia Brasileira de Letras, enfim. Aí costuramos isso, Zé Cândido se encantou, e aí quem trabalhou um pouco com a gente um tempo foi Aristides Sofiati, e essa ideia das casas de cultura foi de Aristides. E Zezé, tudo que eu apresentava, ele comprava, entre aspas. E aí a gente fez a primeira, que foi
em Goitacazes, Casa de Cultura, e demos o nome Zé Cândido Carvalho. E foi uma festa assim, de milhões de pessoas, que Nilson Zezé era ótimo de juntar, agregar pessoas. E Zé Cândido fez as pazes com Campos, com a graça de Deus. E foi isso. O que mais? Não tem mais nada para falar. Não, como é que você se agora, vê, como você vê sendo idealizadora como ganhadora do prêmio? Eu acho que tem muita gente melhor do que eu. Fui uma agitadora, mas eu vejo muita gente em Campos de qualidade literária, qualidade artística. Eu agradeço, claro, porque se a gente criou isso, a gente criou porque acha que é importante. Mas eu dividiria isso com a Ópera de Campos. Não, eu sou apenas uma passagem, uma pessoa que teve essa ideia. Mas, e que a gente repetiu na Folha da Manhã, criando Folha Seca. Entendeu? Agora, acho incrível. Claro que o ego da pessoa, eu também não vou ser tão falsa. Olha, Capi dizia, não acredito em artista humilde. Mas eu não sou artista, não. Eu sou... Quem foi poeta, sempre poeta, né? Foi tudo por um acaso. Helena tinha aquela música, talvez um dia, por Descuido da Fantasia. Alberto Landi. Famosa na Voz de Taiguara. Taiguara. É isso, eu agradeço, mas eu divido aí com quem produz, que eu não faço mais nada disso, agora minha vida é outra. Gostaria muito que eu tivesse o tempo que eu já tive de ser algo mais importante, até para mim mesma, porque hoje a vida não me permite mais esses voos, mas tudo bem, tudo tem seu tempo. E é isso. Estou feliz, sim. Não vou dizer também, mas eu acho que tem muita gente ainda que precisa ser homenageada, principalmente porque tem o pós-morte, né? Isso aí é importante. Se for analisar a história de Campos desde os primórdios, tem muita gente ainda que não foi... assim, não só homenageada, mas lembrada, reverenciada. E isso é importante. Mas é isso. Lúcia. Só colocar uma coisa. Quando a senhora falou que a cultura, né? Muita gente diz que cultura não dá volta, que cultura não... E que muitos falam que é uma coisa que eu não suporto ouvir, quer dizer, cultura não enche barriga. Muita gente diz isso. Eu só digo uma coisa, Projeto Aquários, que durante anos e anos e anos levava milhares de pessoas à Quinta da Boa Vista, e aonde fosse feito. Era um momento, eu fui vários, a coisa mais linda do mundo foi o Projeto Aquários, que foi da Fundação Roberto Marinho. Só um adendo, colocando isso, eu me lembro que quando a gente trouxe Arthur Moreira Lima no anfiteatro do Alberto Sampaio, teve uma pessoa a quem eu respeito, não vou dizer o nome aqui, essas pessoas, acho que as pessoas não podem ser muito radical não leva a nada. E essa pessoa, que é uma pessoa inteligente, um médico inteligente, culto, gritou, começou a vaiar Arthur Moreira Lima. Aí eu peguei o microfone e falei, a cultura não tem partido, não tem nada disso. Como vai Arthur Moreira Lima? Porque Zezé Barbosa estava trazendo, quer dizer, o Departamento de Cultura estava trazendo um nome maravilhoso para fazer um concerto de graça, como nas cidades europeias, que eu acho que o Alberto Sampaio, coitado, agora está lá largado, foi um pouco remexido agora, mas não é mais... o anfiteatro não é mais o objeto que ele já teve, que era você abraçar o povo, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. Mas então houve essa vaia em função de... porque era Zezé. E o que ele foi fazer lá? Eu quase que disse, você veio fazer o quê aqui? Entendeu? Mas tem gente radical que
Mas é isso. Deixa eu Vou colocar a passar pra Lúcia ela. na conversa. Lúcia, A roda. quer dizer, Diva está falando, vamos falar bastante ainda dessa parte mais oculta dela, que é a parte cultural. Oculta eu falo nos últimos anos, que ela mesma me falou, né? Mas eu conheci muito bem Yves, mas peguei Yves da volta dele de Campos, no Rio para cá. Você conhece Yves desde o início, né? A gente conhece, ele adoraria ser bem servido, né? Isso que dá, mata por dentro, né? Sem falsa modéstia, ele estaria dizendo: sou um sucesso retumbante. Fala um pouco desse amigo nosso. Bem, bom dia aos ouvintes da Folha. Antes de falar do Yves, Dona Diva, os agitadores também têm direito a prêmios, porque eles são catalisadores de situações. E provocar o que a senhora acabou de contar, né? Das produções, enquanto à frente de um departamento de cultura, isso é muito importante. Isso é muito importante. Bem, vamos lá. Yves. Everaldo. Eu conheci Yves no momento, acredito eu, não sei se antes, eu acho que eu assisti Blue Jeans, que foi a primeira peça dele foi a entrada dele no teatro, né, com direção do Félix Carneiro, Felim, querido Felim. E também praticamente foi a minha entrada. Né? Eu vim pelo teatro universitário e logo depois fiz uma peça com o Felim. E conheci depois, pessoalmente, assim, de forma mais íntima, trabalhando juntos, foi na Justiça Cega, feito por Quem Enxerga, dirigido por José Cisneros. E nós estreamos em 83, nós apresentamos essa peça, inclusive no Rio, e Yves estava nesse elenco. E foi aí que a gente estreitou a amizade para o resto das vidas, das nossas vidas. Vocês tinham essa característica. Eu me lembro, acho que foi aniversário de Rudá que eu fui Foi de Rudá que eu fui na sua casa? Não, era meu aniversário, mas só tinha jovens. Eram pouquíssimos. Coroa só nós. Foi muito legal aquela noite. Aquela banda, o Dedo da Macaca. O Dedo da Macaca tocando e ele dançando no meio, né? E ele se sentia muito à vontade, né? Entre a gente. E o Yves foi uma pessoa muito importante para Campos. Um menino que veio de um extrato social bem humilde, uma família com muitas dificuldades, né? Ele veio vencendo essas dificuldades e se impondo e buscando caminhos. E o Yves foi aluno do Silvio Bastos Tavares, e nessa época eu não conhecia, mas me contaram, né, amigos, contaram o quanto ele era esforçado e, ao mesmo tempo, já era uma pessoa inquieta, né, levada, como dizia, e as professoras dele. E ele, no Silvio Bastos Tavares, já despontava como uma pessoa inteligente, né? Ganhou, acredito, segundo a Dovina, ele ganhou sua primeira bicicleta num concurso da gincana de matemática, né? E acredito que a partir daí você lembra bem que ele andava muito de bicicleta. Pedalava essa cidade inteira. Toda. E ele, do Silvio Bastos, ele fez todo o fundamental, depois foi para o Nilo Peçanha. E sempre como uma pessoa esforçada, e muito familiar. Ele honrava muito a família. Muito família. O sonho dele era conseguir dar uma vida melhor para a mãe, e conseguiu, né? Em algum momento ele chegou a Campos
e a mãe estava morando em um lugar onde ele achava que ela não merecia, e ele conseguiu fazer com que a mãe dele, né, ele colocou um novo apartamento para ela e tal, e cuidou dela até a morte. E era muito ligado à família, aos irmãos, à sobrinha. Suelen, né? Suelen, a Ianca, eram 2 filhas para ele, né? Era visível isso, né? Não só no cotidiano, como na época de Natal. Ele fazia questão da mesa. Essa época é uma época que a família sente muita falta, né? São muitas lembranças e boas, porque ele tinha o prazer de cozinhar durante todo o dia e armar uma linda mesa de Natal, ceia de Natal para a família. Legal. E ele como ator, o que você pode dizer dele como ator? Ele era muito visceral, né? O Ivy era intenso como ser humano, e como ator ele levava isso para a cena. Ele amava o teatro. Desde muito cedo ele se encantou pelo teatro e amava o teatro. E essa foi a nossa identidade, né? Quando a gente se encontrou, ali começou toda uma irmandade, porque a gente sabia que existia um propósito nosso, a defesa por esse lugar que a gente não se importava de saber quanto tempo você estava ali trabalhando, ensaiando. Era coisa mesmo de paixão, amor. Então o palco para ele era uma coisa importante, e parecia, né, para muitos parecia ser assim o Ivy exibido. Não, ele brincava muito com isso. Era um pouquinho, né? Ele brincava muito com isso, mas ele levava muito a sério. Inclusive, nós tínhamos, e eu não sei, as pessoas morrem, mas quando não morre dentro da gente, para mim continua vivendo. Então eu muitas vezes vou falar aqui como um Ivy, como se ele estivesse aqui do lado, né? E está comigo. Está com a gente. Está comigo também. Está com você também. E o Ivy, a gente comunga... Lócia. Era assim que ele começou a brincar comigo, desse jeito. A gente comunga um sonho que é o profissionalismo da arte em Campos, né? Uma política cultural à altura de uma cidade que tem uma história tão bacana, e tantos artistas que não conseguem exercer sua profissão de artista. E isso a gente via e conversava muito sobre a possibilidade, né? E quantas oportunidades foram perdidas quando não se criou uma escola profissional de arte, e particularmente a escola profissional de artistas de teatro, de cinema, né? Como foi o caso, a gente perdeu uma escola de cinema, né? Sim. Na Achei época trabalhar, da criação. Foi quando a gente se conheceu, né? Anos 90 ali. Nos anos 90. Escola Brasileira de Cinema e Televisão, EBC-TV, para o qual o solar do colégio foi reformado. Isso. E nós tínhamos internato, como na Escola de Cuba. Veio o ex-diretor da Escola de Cuba, que era Orlando Senna. Com Geraldo Sarno, maior cineasta documentarista de cinema novo. E o Tio Tameireiras. Vieram os 3. Tinha também aquele rapaz, tinha um cubano e uma... Era o... que distribuiu aquele filme, Como Água para o Chocolate, aquele filme mexicano. Cubano era mexicano. Era mexicano. É o... Ah, meu Deus do céu. Não, eu falo o rapaz que distribuiu o filme. O que distribuiu. Que veio trabalhar aqui na EBC-TV. Se estivesse falando do diretor. E a Patrícia, que era uma argentina. Acho que brasileiro ali, tínhamos Geraldo Sarno, Orlando Senna e eu. E acabou não indo pra frente. Né? O Tito Almerreiras eu não sei se foi ele que foi, que o Tito trabalhava nessa... Tô lembrando. Não sei, eu não me lembro. O nome dele. Ele tinha barba, olho claro. Não, então não era o Tito. O Tito era o Fredo. um morocho.
que era mexicano também. Mas enfim, não foi à frente. Não foi à frente e é é lamentável que Campos, uma cidade com esse tamanho, uma cidade que teve um tempo aí, né, que pode-se dizer que foi uma das cidades mais ricas do país. E estamos aqui agora falando há pouco de um projeto de R$1 bilhão, né? Exatamente. 1 bilhão, é bom repetir, bilhão. O diretor de água. É orçamento da NASA isso, né? É orçamento da cidade de Campos. Orçamento para fazer foguete, para. Justamente. É verdade. Justamente. E, infelizmente, a arte, e falando de arte, falando de cultura, né? Não foi por esse setor não foi feito o que deveria ser feito, né? E era uma coisa que o Ive morreu ainda com esse sonho, né? E militava. Foi aberto curso de licenciatura de teatro no IFE, né? Sim, o curso de licenciatura foi um passo muito importante, né? E devemos agradecer aí o empenho da Kátia Macabu, né? A compreensão do Jefferson, e outros que tiveram envolvidos, que agora eu não lembro o nome. Mas... Bem que você sabe que tem uma coisa ali do pessoal, sobretudo das exatas. Para que curso de teatro aqui no IFE? Existe, pois porque Campos ainda não compreende que o setor cultural e com ele a arte, né, a expressão popular, a expressão do artista, do técnico, desse profissional, é que dá identidade a um lugar. Se você vai a algum lugar, você vai buscando cultura, né? E Campos ainda não entendeu que isso é um mercado, que faz parte do PIB, que faz parte Como a Diva falou de Zezé, né? Quando viu a importância da... ela mostrou, né? Mostrou a ele a importância do fazer cultural. É importante o curso de licenciatura do IFE, é louvável. Quando foi criado, a gente... Ive também viu muita importância disso, desculpa interromper, viu muita importância disso quando ele foi para o Rio. Ele fez a Escola de Teatro de Seu Mato, depois se formou pela Unirio. Ele tinha muito orgulho disso. Quando ele voltou, Sim. Ele viu a diferença que isso deu a ele. Justamente. Por quê? Porque tanto a Dirceu de Matos, né, nessa época nós fomos juntos para o Rio. Né, foi em 86. Eu voltei da Bahia, a gente resolveu ir para o Rio fazer teatro. E justamente, a gente quando saiu, falou assim... Poxa, aqui não poderia ter uma escola de artistas, de formação de artista? Porque uma coisa é licenciatura, né, que é importantíssimo, porque é a arte na educação, né? Educação. Agora, o ser artista não é uma questão só de exibição. O ser artista, fazer arte, é transcender. É transcender e transmitir, comunicar. E isso não pode ser visto como uma brincadeira ou qualquer pessoa que sobe ao palco, eu sou ator, eu sou atriz. Eu acho que não é por aí. Por exemplo, eu li quando você coloca... E não estou falando, não é para ofender, não é por questão partidária, mas quando coloca, a Rosinha foi atriz. Rosinha não foi atriz, Rosinha participou de teatro. Rosinha nunca estudou teatro. Porque se ela tivesse paixão, amor e tivesse estudado teatro, ela teria feito uma política cultural mais interessante para essa cidade. Estaria no DNA dela, né? Estaria no DNA. Só para lembrar que Ive participou também com Rosinha como atriz em uma peça florável de Campos, se não me engano, Alta Compadecida, né? Alta Compadecida, né? Alto Lavador. Ela chegou a fazer um teatro amador. Teve uma cena que ele fala muito disso, né? Que a questão do Cristo, o cara carregando a cruz para pagar a promessa. Uhum. Ele e o Rosinha, né? Desfilando aqui no Boulevard de Campos.
Sim. Ele falava muito disso. E aí, claro, é uma passagem importante que uma pessoa, né, que chegou a ser governadora, tenha sua passagem pelo teatro. E agora, estou citando isso, e repito, não é por uma implicância, porque lembrei aqui a diferença de você fazer teatro amador, pertencer ao celeiro, e a diferença de você escolher isso como profissão. E Ive escolheu isso como profissão. Né? Quase como sacerdócio. Né? Sacerdócio, que a profissão do ator é um sacerdócio. Assim como também essa abertura, essa generosidade em transmitir, em ensinar, não só a questão do palco, mas descer dali e saber e ter essa generosidade de ensinar a técnica, o fazer, a responsabilidade dessa profissão. E ele tinha isso ele ensinava com muito carinho, né, como professor. E enfim, Campos perde muito quando perde uma pessoa como o Ive, né, o fazer do Ive Carvalho. O prêmio Alberto Lamego, mesmo que seja póstumo, né, Diva, tenho certeza que ele está aí atrás, morrendo de rir e dizendo: eu sou um sucesso retumbante. Não, o pior que ele dizia, antes ele dizia sempre, quem morreu foi Clara Nunes, depois Michael Jackson morreu, quem morreu foi Michael Jackson, agora vão ter que beber ele no dia 28, né? Não vai ser pouco, não, que beber Ive não é mole, não. Não é? A gente bebe, né? A gente bebe, fazer o quê? A gente bebe. Mas, dona Diva, eu estou falando muito como agitadora cultural e muito pouca gente conhece a sua passagem como... Pode colocar o vou deixar tema. para o próximo bloco, porque Marco quer fazer um intervalo, porque senão tem um diretor comercial que corta pessoas dele. Mas a sua passagem, muito antes de pensar em comercial, a sua passagem como poeta, compositora e cronista, que é uma passagem de muito sucesso, premiada inclusive no Rio de Janeiro. Eu vou deixar isso daí como bola rolada para a senhora para falar, no próximo bloco, é Marco fazer um intervalo. Bom, antes de ir ao intervalo, só falar dos nossos participantes aqui. O nosso principal participante, Maurício Furel Batista. Que mora do lado da Casa de Cultura José Cândido Carvalho. Aí nós temos também uma mensagem do Luiz Mauro. Furel, desde o primeiro programa, ele não perde um. A gente tem que trazer o Furel pra cá. Claro. Acho que o programa é do Furel, a gente aqui tá ocupando espaço. Tu arrumou uma mesa para ele ali, que tem um espacinho aqui, com um computador, para ele providenciar todo. É impressionante. Todo dia participa, ouve todos os programas, comigo, com o Arnaldo, com o Marco, né? Mas nós temos uma mensagem do Luiz Mauro Macabu Pacheco, falando: muito bom ver Dona Diva, uma grande personalidade campista, e seu filho Aloysio juntos. Muito legal. Aí também o Maurício, então, dá bom dia, parabéns pela ideia brilhante da Casa de Cultura e do prêmio. E ele fala que mora do lado, eu também não sabia disso. Exatamente, Então ele acompanha a Folha há muito tempo. Eu me lembro também, mas a minha memória já não está tão boa, mas eu me lembro quando foi uma matéria que saiu num jornal do Rio, que não sei se foi o Globo, no Globo, sobre aquela restauração de um solar. Exatamente, eu fui com o Zezé para lutar pelo a Brasília, para lutar pelo solar do colégio que eu estava definhando. Entendeu? Exatamente. A única coisa boa da BCTV, eu falo isso, deixou um grande legado, que foi a reforma do solar do colégio, feita no governo Marcelo Alencar. Uma coisa boa. Que ele estava caindo nos pedaços, e quem reformou foi o governo Marcelo Alencar para abrigar a BCTV, que acabou não vindo, mas a reforma ficou. Bom, nós vamos então, são 8h01, vamos ao intervalo e voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exames laboratoriais,